Pessoal, tendo em vista que o ciclo começa amanhã, o ciclo de leituras, e eu recebi algumas perguntas sobre se era preciso fazer notas. E realmente foi uma falha minha. Eu não falei sobre isso. Ficou no automático. Mas é preciso fazer notas, sim. Então, o livro do Sertilange, A Vida Intelectual, que eu falei dele, que eu não passei, ele tem um capítulo só sobre isso. Tá? Então, se alguém tiver interesse, compra. Mas aqui eu vou explicar a minha experiência pessoal, como que eu faço notas. Que é a forma que serviu para mim. Talvez vocês adaptem, enfim, serviu para mim. Então eu peguei um exemplo aqui. Sempre que eu vou ler um livro, eu compro um caderno para ele, tá? Às vezes sobra, às vezes falta, eu tenho que comprar outro. Inclusive, os meus posts no Instagram, que eu boto a foto do pensador e uma citação, são retirados dos meus livros de notas, entendeu? Porque eu copio algumas citações na íntegra, que me chamam muita atenção, que são muito impactantes e que eu reflito sobre. E as minhas reflexões eu coloco embaixo. Mas, voltando, não nos percamos, como fala o grande tomista brasileiro Carlos Nogueira. Vou dar um exemplo. Esse livro aqui, do João Camilo de Oliveira Torres. Opa, tá ruim para vocês lerem, né, para ver aqui. A Interpretação da Realidade Brasileira. Fiz a leitura dele tem uns 8 anos. Essa versão aqui é uma versão antiga. Então tem muito trecho, por exemplo, em francês e que não tem tradução. Eu não sei, eu sei que hoje tem a biblioteca do Senado, a livraria do Senado, inclusive disponibiliza a coleção de João Camilo gratuita em PDF. E para comprar é bem baratinho, tá? Mas voltando. Como que eu faço? Por exemplo, esse livro aqui, eu peguei 2 exemplos de livro. Esse aqui eu me deparei com muita coisa que eu não conhecia. Foi um sofrimento. Mas é um livro maravilhoso. Me fez crescer muito. Como que eu fazia? Vou dar um exemplo aqui. Eu anotava no caderno, livro tal. Aí, por exemplo, aqui, ó, página 10. Tá na introdução ainda, hein? Ele está falando como se propagam as ideologias. Aí ele vai dividir em causas psicológicas e causas sociológicas. Logo nas causas psicológicas, eu vou pegar um trecho que eu copiei ipsilíteres no meu caderno. Foi na página 10, aqui. Para resumir, podemos dizer que o ressentido nega o valor daquilo que não pode atingir. O ressentido passa a considerar o mal o bom, pequeno o grande, feio o belo, simplesmente por estar fora do alcance de seu poder, como a raposa da fábula que considerou verdes as inatingíveis uvas. É o caso da desvalorização dos valores. Que isso é até o título traduzido de um livro do Max Scheler, que eu na época não conhecia. Porém, foi algo que me chamou a atenção. Por quê? Porque essa questão da relativização, da inversão dos valores, do que o que é feio, você tá vendo que é feio. Os seus sentidos conseguem captar aquela feiura. Mas a massificação de dizer que aquilo é bonito e o que é bonito é feio, essa inversão, era algo que me chamava atenção. Então o que eu fiz? Eu anotei justamente esse trecho que eu li, aí botei página 10, já tinha colocado o título do livro. Aí eu falei, vou procurar, que ele bota aqui, eis o que diz Max Scheler. Vou procurar, eu não conheço, mas ele pelo jeito trata de algo que me interessa. Aí eu comprei A Desvalorização dos Valores, do Max Scheler. E fui ler sobre a teoria. Fantástico. Não vou entrar em detalhes, porque isso aqui é um vídeo explicativo. Aí tá, eu li, parei esse livro do João Camilo, na época, li sobre isso aqui. E foi um livro que eu demorei muito para ler, porque ele demandou vários livros para eu poder entender o que ele estava dizendo aqui. Então,
Esse é um exemplo quando você se depara com algum livro que você não entende. E você vai tomando nota, você vai ganhando uma bagagem muito grande. Tá bom? Então, esse é o primeiro exemplo. Aí eu fui colocando abaixo da citação que eu fiz, o copia e cola, o que eu entendia da reviravolta dos valores e associando com a minha experiência no mundo real, né? Com essa pregação de inversão de valores, esse tipo de coisa, fui associando e fui criando uma bagagem bem legal aqui, que é algo que eu posso pesquisar a qualquer momento, quando eu quiser falar sobre isso. Quando eu ler outra coisa sobre isso, eu posso vir aqui pesquisar. Isso aqui você tem que arquivar, você tem que ter esses cadernos. Isso vai ajudar muito. Agora, um livro que eu li mais recentemente, que é a Introdução à Filosofia, do Julián Marías.